Prepare-se para uma viagem pela memória afetiva da televisão brasileira. Hoje vamos revisitar aqueles personagens que marcaram época, figuras intensas, sedutoras, perversas, irresistíveis e totalmente inesquecíveis. Vilões que dominaram tramas, provocaram emoções fortes e ajudaram a transformar novelas em verdadeiros fenômenos culturais. Nesta lista, reunimos 20 antagonistas que deixaram sua marca na história da nossa teledramaturgia. Alguns fizeram o público amar odiar, outros simplesmente aterrorizaram o país inteiro. Então, acomode-se, aumente o volume e venha relembrar essas interpretações que atravessaram gerações. Sem spoilers, só pura nostalgia. Renata Sorrah eternizou Nazaré Tedesco, uma das maiores vilãs da teledramaturgia brasileira, cuja imagem virou meme mundial. A atriz nasceu no Rio de Janeiro, estudou teatro na Alemanha e tem mais de 5 décadas de carreira. Antes de se tornar ícone pop, já brilhava em novelas como O Grito, Vale Tudo e A Próxima Vítima. Como Nazaré, entregou uma vilã carismática, perigosa, trágica e divertida. A cena em que sequestra a filha de Maria do Carmo marcou época. Renata também sempre foi engajada politicamente e participa de movimentos culturais desde os anos 70. Curiosamente, ela quase recusou a personagem. Hoje, Nazaré é estudada como fenômeno social, devido às expressões, diálogos e atitudes exageradas que ganharam a internet. Sorrah conquistou diversos prêmios e segue ativa no teatro e na TV. Mesmo com carreira extensa, sempre demonstra humildade e carinho pelos fãs. Sua personalidade discreta contrasta com a vilania explosiva de Nazaré, e até hoje é lembrada como a rainha dos memes da TV brasileira. Beatriz Segal nasceu em 1926 e se tornou uma das atrizes mais respeitadas do país. Sua Odete Roitman, de Vale Tudo, é considerada por muitos a maior vilã da TV. Fria, elegante e cruel, representava o poder econômico sem escrúpulos. Beatriz iniciou a carreira no teatro e só mais tarde migrou para a TV, marcando presença em novelas como Cavalo de Aço, Pai Herói e Anjo Mau. A morte da personagem se tornou um dos maiores mistérios da ficção brasileira. Fora das câmeras, Beatriz era conhecida por sua inteligência e postura firme, além de participar de projetos culturais e sociais. Ela sempre separava radicalmente sua personalidade da vilã. Curiosamente, não gostava quando as pessoas a confundiam com Odete na vida real. Seu papel virou referência para a interpretação de vilãs ao longo das décadas. Beatriz faleceu em 2018, deixando enorme legado artístico. Seu nome segue forte na memória da TV brasileira e inspira novas gerações. Adriana Esteves já era reconhecida antes de Carminha, mas foi com Avenida Brasil que virou fenômeno mundial. Carminha era manipuladora, dramática, cômica e perversa na medida certa. Adriana começou na Globo nos anos 80 e passou por novelas como Top Model, Renascer, O Cravo e a Rosa e Dalva e Erivelto. Sofreu com depressão após críticas injustas em O Beijo do Vampiro, mas deu a volta por cima com trabalhos aclamados. Na vida pessoal, é discreta e focada na família. O sucesso de Carminha rendeu memes, bordões e repercussão internacional. A atriz sempre diz que a personagem exigiu grande preparo emocional. Curiosamente, ela e Murilo Benício já tinham trabalhado juntos antes da novela. Carminha se tornou símbolo moderno de vilania brasileira. A construção da personagem redefiniu o tom das novelas da década de 2010. Adriana segue como uma das maiores atrizes da atualidade. Patrícia Pilar entregou uma das vilãs mais assustadoras da TV, Flora, a psicopata carismática. Nascida em Brasília, começou como modelo antes de migrar para a atuação. Antes de A Favorita, atuou em novelas como Roque Santeiro, Rei do Gado, O Quinto dos Infernos e Sim a Moça. Flora marcou época pela reviravolta na trama, quando o público descobre sua verdadeira natureza. Patrícia foi extremamente elogiada pela profundidade da interpretação. Na vida pessoal, enfrentou e venceu um câncer em 2001, tornando-se exemplo de força. Atua também como diretora e produtora. Flora virou referência de vilã moderna, com humor ácido e momentos assustadores. Os bastidores mostram que Patrícia mantinha postura gentil, mesmo gravando cenas tensas. A atriz também se envolve em causas sociais e ambientais. Seu talento multifacetado faz dela figura essencial da dramaturgia brasileira. Cristiane Torlone nasceu no Rio de Janeiro e cresceu em uma família artística. Sua Teresa Cristina é lembrada pelo humor exagerado, gritos dramáticos e trejeitos aristocráticos. Antes disso, brilhou em A Viagem, Guerra dos Sexos, Selva de Pedra e Mulheres de Areia. A personagem tinha estilo marcante, roupas luxuosas e frases inesquecíveis. Torlone sempre descreveu Teresa Cristina como divertidamente maléfica. Fora das novelas, ela é ativista ambiental e defensora da Amazônia. Perdeu um filho em acidente em 1991 e transformou a dor em força para causas humanitárias. Curiosamente, Torlone convive com fãs que pedem para ela repetir falas da vilã. Teresa Cristina se tornou favorita nas redes sociais. A atriz segue sendo um nome de peso, com presença marcante no teatro. Cláudia Abreu entregou uma das vilãs mais marcantes do início dos anos 2000
2000 com Laura Prudente da Costa, a interesseira e vingativa que destrói a vida da protagonista Maria Clara. Nascida no Rio, Cláudia começou no teatro ainda adolescente e estreou na TV nos anos 80, passando por novelas como Anos Rebeldes, Barriga de Aluguel, Sonho Meu e O Quinto dos Infernos. Em celebridade, viveu sua vilã mais famosa, lembrada por frases cortantes e pela rivalidade intensa com Paula Burlamaqui e Malu Mader. Fora da ficção, Cláudia sempre foi discreta e dedicada à família, mãe de 4 filhos e também roteirista e produtora. Ela é formada em letras e gosta de estudar línguas, tendo inclusive morado nos Estados Unidos. A atriz é admirada pela versatilidade, transitando entre drama e humor com naturalidade. Laura virou símbolo da vilania elegante e calculista. Nos bastidores, a atriz costumava brincar que nunca seria amiga de sua personagem. Seu impacto permanece até hoje nas listas de grandes vilões da TV. Carolina Dickman viveu Leona, a vilã moderna que misturava sensualidade, ambição e humor. A atriz, nascida no Rio de Janeiro, começou em Sex Appeal e ganhou destaque em novelas como Laços de Família, Mulheres Apaixonadas, O Clone e Senhora do Destino. Leona foi um dos pontos altos de sua carreira, com figurinos marcantes e cenas icônicas ao lado de Daniel de Oliveira e Thaís Araújo. Carolina sempre foi muito ligada à família e tem 2 filhos, um deles fruto do casamento com Marcos Frota. Enfrentou momentos difíceis na vida pessoal, como o vazamento criminoso de suas fotos em 2012, o que motivou mudanças na legislação brasileira. Também é engajada em causas sociais e defensoras de crianças com doenças raras devido à luta de seu filho Davi. Leona marcou pela personalidade teatral e pelos planos maliciosos. A química do elenco contribuiu para o sucesso da novela. O legado da personagem segue vivo na memória dos fãs. Glória Pires nasceu no Rio e cresceu nos bastidores da TV, filha do ator Antônio Carlos. Em Vale Tudo, interpretou Maria de Fátima, uma das vilãs mais emblemáticas do Brasil, marcada pela ambição extrema e pela frieza ao manipular tudo e todos, inclusive a própria mãe. Antes disso, já tinha feito sucesso em Dancing Days e Luísa, mas Fátima consolidou sua força dramática. Glória sempre teve carreira sólida, com papéis icônicos em O Rei do Gado, Anjo Mau, Mulheres de Areia e Paraíso Tropical. Na vida pessoal, é discreta, casada com o músico Orlando Moraes e mãe de 3 filhas. Adora música, desenho e culinária, e já revelou que quase seguiu carreira artística visual. Maria de Fátima virou símbolo da vilania realista, aquela que nasce das desigualdades sociais. Curiosamente, Glória sempre disse que sentia pena da personagem. Seu impacto é tão forte que muitos fãs citam suas frases até hoje. Matheus Solano nasceu em Brasília e construiu sólida carreira no teatro antes de chegar à TV, onde se destacou em Viver a Vida, Morde em Assopra e A Vida da Gente. Mas foi com Félix Caury que ele se tornou um fenômeno, interpretando um vilão complexo, sarcástico, divertido e profundamente humano. Félix começou como vilão clássico, capaz de abandonar a própria filha em uma caçamba, mas ao longo da novela ganhou camadas emocionais e uma jornada de redenção que marcou o público. Solano sempre demonstrou dedicação extrema aos papéis e é admirado no meio artístico. Na vida pessoal, é casado com a atriz Paula Brown, com quem tem 2 filhos. Também é ativista ambiental e defensor de causas sociais. Sua atuação como Félix rendeu inúmeros prêmios e virou referência de vilão contemporâneo com nuances. As frases "é babado" e "criatura" viraram bordões nacionais, um marco na dramaturgia recente. Joana Fomm nasceu em Belo Horizonte e tem longa carreira no teatro, cinema e televisão. Em Tieta, viveu Perpétua, uma das vilãs mais memoráveis do país, marcada pelo humor ácido, repressão moral e um visual icônico com o cofre na cabeça. Joana começou na TV Tupi e participou de novelas como O Espigão, Saramandaia, Dancing Days e Roda de Fogo. Perpétua representava a hipocrisia e o moralismo das cidades pequenas. Na vida pessoal, a atriz enfrentou graves problemas de saúde, como perda temporária da fala devido a uma doença neurológica, mas se recuperou e voltou a atuar. É conhecida pela inteligência e pela personalidade forte. Perpétua se tornou um símbolo cultural e é lembrada até hoje por suas frases marcantes. Joana sempre valorizou trabalhos que desafiassem sua capacidade dramática. Sua interpretação segue sendo estudada por atores e diretores. Eva Vilma foi uma das maiores atrizes da televisão brasileira, com carreira iniciada nos anos 50 na clássica Alô, Doçura. Em A Indomada, viveu altiva, uma vilã caricata, teatral e inesquecível, famosa por expressões como "O Sente My God". Antes disso, estrelou sucessos como A Viagem, Ciranda de Pedra, As Pupilas do Senhor Reitor e Mulheres de Areia. Eva era conhecida pela versatilidade e disciplina, tendo formado gerações de artistas. Na vida pessoal, foi casada com John Herbert e depois com Carlos Zara, ambos grandes atores, com quem também dividiu trabalhos. A atriz tinha paixão por música e chegou a estudar balé na juventude. Altiva marcou por sua mistura
mistura de elegância e maldade escrachada. Eva Vilma recebeu mais de 30 prêmios ao longo da carreira e trabalhou até os últimos anos de vida. Seu nome virou sinônimo de excelência artística e dedicação. Tony Ramos é uma lenda viva da TV brasileira, com mais de 50 anos de carreira e inúmeros personagens marcantes. Em Terra Nostra, viveu Ramiro, o poderoso chefe da família Magliano, um vilão implacável movido por honra e orgulho. Nascido em Arapongas, Tony começou na TV Tupi e depois consolidou carreira na Globo, estrelando Pai Herói, Selva de Pedra, Laços de Família e Belíssima. Disciplinado e estudioso, o ator é conhecido pela ética profissional e pela simplicidade fora das telas. Casado há mais de 50 anos, é referência em estabilidade e discrição no meio artístico. Ramiro ficou marcado pela intensidade e pelas cenas fortes com Ana Paula Arósio e Tiago Lacerda. Tony também é conhecido por dominar sotaques e idiomas. Sua carreira reúne dezenas de prêmios. O papel de Ramiro reforça sua habilidade em interpretar figuras complexas sem jamais cair na caricatura. Fernanda Montenegro, a dama do teatro brasileiro, ofereceu em Bia Falcão uma vilã sofisticada, poderosa e manipuladora. Nascida no Rio, começou no rádio e, ao lado do marido Fernando Torres, construiu carreira brilhante no teatro, cinema e TV. Em Belíssima, Bia era uma empresária implacável que articulava a vida de todos ao seu redor. Antes disso, Fernanda brilhou em Guerra dos Sexos, Sobrinha do Barão, Zazá e O Dono do Mundo. Foi indicada ao Oscar por Central do Brasil, marco histórico para o cinema nacional. Na vida pessoal, sempre se engajou na defesa das artes e da liberdade de expressão. Bia Falcão ficou famosa por seu retorno triunfal na reta final da novela, surpreendendo o público. Fernanda, sempre elegante, trazia força e humor às cenas. Sua trajetória inspira gerações e mostra que talento e dedicação atravessam décadas. Bia permanece como uma das vilãs mais memoráveis dos anos 2000. Paulo Vilhena, nascido em Santos, começou a carreira como apresentador da MTV antes de migrar para a dramaturgia. Em Começar de Novo, viveu Linneu, um vilão ardiloso que chocou o público pela combinação de charme e crueldade. Paulo também atuou em Sandy Jr., A Favorita, Império e Pé na Jaca, explorando diferentes gêneros. Fora das câmeras, leva a vida tranquila, gosta de surfar, fotografar e viajar. Teve relacionamentos públicos, como o casamento com Tayla Ayala, mas sempre manteve postura amigável com a imprensa. Linneu foi um dos primeiros papéis totalmente sombrios de sua carreira, e Vilhena mergulhou fundo no trabalho. O personagem tinha camadas psicológicas e escondia segredos marcantes. O ator já falou que o papel o amadureceu artisticamente. Hoje, segue atuando em cinema e séries. Linneu é lembrado como um vilão subestimado, mas extremamente eficiente e odiado. Glória Pires aparece novamente, agora como Raquel, uma das vilãs mais icônicas de todos os tempos. Raquel era manipuladora, sedutora e cruel, contrastando completamente com sua irmã gêmea Ruth. O trabalho exigiu da atriz grande técnica para diferenciar as duas personagens, o que se tornou um marco na teledramaturgia. Raquel protagonizou cenas memoráveis, como planos perversos e momentos de humor ácido. A atriz já revelou que Raquel era uma personagem deliciosa de interpretar, por sua intensidade e ironia. Fora das novelas, Glória mantém vida discreta e dedica-se à família e à música. Raquel virou referência de vilania feminina dos anos 90. A performance ajudou a consolidar Glória como uma das maiores atrizes do país. Seus olhares, gestos e entonação criaram uma das gêmeas mais inesquecíveis da história da TV. Leonardo Vieira começou a carreira nas passarelas e no teatro antes de ganhar projeção nacional. Em Senhora do Destino, interpretou Leandro, um vilão manipulador envolvido em esquemas criminosos. Antes disso, atuou em Renascer, A Viagem, Anjo Mau e Prova de Amor. O ator nasceu no Rio e sempre manteve vida pessoal discreta, evitando exposição excessiva. Em 2017, tornou-se símbolo de resistência após ter fotos íntimas vazadas sem consentimento, recebendo apoio do público e colegas. Leandro, na novela, era frio e calculista, sempre tramando nos bastidores. Vieira estudava profundamente cada papel e se dedicava intensamente ao trabalho. A personagem destacou sua habilidade em construir figuras sombrias. Atualmente, o ator segue trabalhando em peças e séries. Leandro marcou o público como um vilão frio, mas com momentos de humanidade. Suzana Vieira é uma das artistas mais emblemáticas da TV, com mais de 60 anos de carreira. Em Por Amor, viveu Branca, uma vilã elegante, controladora e arrogante, que vivia para manter a aparência de perfeição da família. Nascida em São Paulo, Suzana começou no teatro e migrou para a TV nos anos 60. Participou de sucessos como A Sucessora, Anjo Mau, Senhora do Destino e Duas Caras. Na vida pessoal, sempre foi intensa, com romances públicos e forte presença nas redes sociais. Branca marcou época por suas frases ferinas e por manipular filhos e agregados. A atriz sempre afirmou que adorava interpretar mulheres fortes. Curiosamente, o público muitas vezes misturava Suzana com suas vilãs, o que ela levava com humor. Branca Letícia virou símbolo
símbolo da vilania chique dos anos 90. Dalton Vig nasceu no Rio e cresceu em São Paulo, onde estudou publicidade antes de descobrir a paixão pela atuação. Em O Profeta, viveu Adalberto, um vilão frio e manipulador que se transformou em um dos antagonistas mais odiados do público. Antes disso, brilhou em Pérola Negra, O Clone, A Casa das Sete Mulheres e Dancing Days, Remake. Dalton sempre se destacou pela presença cênica e pela voz marcante, o que o levou também ao teatro e ao cinema. Na vida pessoal, mantém perfil discreto e é pai de gêmeos, fruto da união com a atriz Camila Xerxes. O ator pratica esportes e é conhecido pelo bom humor nos bastidores. Adalberto ficou marcado pelo antagonismo obsessivo contra Marcos e pela maneira como usava a inteligência para manipular situações. O papel consolidou sua capacidade de interpretar personagens ambíguos. Hoje, Dalton segue atuando em séries e novelas, sempre lembrado por sua versatilidade. Alexandre Nero nasceu em Curitiba e começou a carreira na música antes de migrar para o teatro, e só depois para a televisão. Em Pantanal, viveu Tenório, um vilão brutal, conservador e ambicioso, que chocou o público por sua violência doméstica e postura autoritária. Nero já havia se destacado como protagonista e anti-herói em Império, A Regra do Jogo e Salve Jorge. No teatro, trabalhou como cantor e compositor, tendo lançado discos antes da fama nacional. Na vida pessoal, é pai de 2 filhos e mantém vida reservada. Tenório representou uma face sombria do Brasil profundo, trazendo discussões sociais relevantes. Nero mergulhou na construção psicológica do personagem, estudando até sotaques regionais. A interpretação rendeu elogios da crítica e colocou Tenório entre os grandes vilões da década. A força do papel reforçou o talento do ator para personagens intensos. Dan Stulbach nasceu em São Paulo e iniciou sua carreira no teatro, onde se destacou pela força dramática e pela habilidade em construir personagens emocionalmente complexos. Antes de chegar às novelas, estudou artes cênicas nos Estados Unidos e trabalhou como diretor e produtor teatral. Em Mulheres Apaixonadas, viveu Marcos, um dos vilões mais assustadores da teledramaturgia, conhecido pela relação abusiva com a esposa Raquel, interpretada por Helena Ranaldi. As cenas de violência doméstica chocaram o país e abriram debates importantes sobre agressões conjugais na vida real. Dan sempre contou que interpretar Marcos exigiu preparo psicológico intenso e que desligava completamente do personagem ao sair das gravações para não carregar a energia pesada. Fora das novelas, atuou em projetos como Fina Estampa, 7 Pecados, Um Só Coração e diversas séries e peças. Também é radialista e comentarista esportivo, apaixonado por basquete. Na vida pessoal, mantém postura discreta e é conhecido pelo humor nos bastidores. Marcos permanece como um dos antagonistas mais impactantes da TV, lembrado pela verossimilhança e pelo alerta social que deixou. A interpretação rendeu a Dan grande reconhecimento e respeito do público e da crítica. Cláudia Raia nasceu em Campinas e iniciou sua carreira como bailarina, modelo e artista de musicais antes de se tornar um dos nomes mais versáteis da TV brasileira. Em Salve Jorge, interpretou Lívia Marini, uma das chefes da máfia de tráfico humano, apresentando uma vilã fria, elegante e calculista que chocou o público pela crueldade escondida por trás do glamour. Cláudia já era consagrada por papéis icônicos em Roque Santeiro, Rainha da Sucata, Deus nos acuda, A Favorita e Belíssima. Na vida pessoal, sempre foi conhecida pela energia expansiva, humor e disciplina, além de ser mãe dedicada e apaixonada por dança e teatro musical. Lívia ficou marcada pela famosa seringada durante seus crimes, criando um dos gestos mais lembrados das novelas modernas. Cláudia contou que estudou perfis psicológicos de líderes criminosos para compor o olhar frio da personagem. Também revelou que, apesar da dureza de Lívia, se divertia muito nos bastidores. Sua interpretação deu força a discussões importantes sobre tráfico internacional de pessoas. Lívia Marini permanece como uma das vilãs mais sofisticadas da década de 2010.